Essa semana, uma cena chamou a atenção em Vicente Pires. Um desrespeito ao trânsito. Um veículo foi estacionado em cima de uma calçada e, claro, atrapalhou a passagem de pedestres e cadeirantes. Dá só uma olhada nessas imagens, antes da gente conversar com o Juliano Cartacho, que vai falar um pouquinho do assunto com a gente. Gil, a gente estava acompanhando as imagens aqui agora, o carro literalmente no meio da calçada, atravessando. Quem precisasse passar por ali tinha que dar a volta, seja pela grama, pelo barranco ou pela pista, se arriscando ali entre os outros carros que estavam passando. E essa é uma cena mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum, Maíra. Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Pode deixar a imagem rolando aí, para o pessoal de casa ver o tamanho do desaforo, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode falar de uma situação como essa. Às vezes a gente costuma brincar, né, Maíra, quando o cara para o carro estacionado numa vaga, e esse aí paga 2 IPVAs. No caso desse cidadão, ele devia pagar 2 IPVAs e o IPTU também, né? Porque ele estava ocupando o espaço lá na frente da calçada. Era invasão de área pública, para piorar a situação. Só para você de casa ter uma ideia, de janeiro desse ano até agora, nós estamos no 4º mês do ano, que ainda não acabou. O Detran já emitiu mais de 45, quase 45 mil multas por estacionamento irregular no Distrito Federal. Não é preciso ir longe, não. Você passa ali em Águas Claras, é uma zorra quando você passa no trânsito. Você vai em Taguatinga, algumas regiões de Taguatinga, área central de Brasília, passa ali no setor comercial para você ver como é a situação. Fila dupla, fila tripla nas entrequadras também. Só que o Detran está de olho para conversar com a gente sobre essa situação que você viu aí no vídeo e sobre muitas outras. Eu converso com Wesley Cavalcante, ele que é o responsável pela fiscalização, pelo policiamento de trânsito, fiscalização de trânsito do Detran aqui no Distrito Federal. Já é quase sócio nosso da Record, né? Porque é a segunda vez que a gente conversa. Estivemos juntos ontem lá em Taguatinga, daqui a pouco tem novidades sobre Taguatinga também. Wesley, muitas vezes o cidadão coloca a prioridade dele na frente de todo mundo, né? Para de qualquer jeito, mas é rapidinho, não tem essa desculpa não. Estacionamento irregular é estacionamento irregular, está previsto no Código de Trânsito. Bom dia. Como você falou muito bem, né? O condutor tem que ter respeito pelos outros condutores. O Detran, ele fiscaliza a questão do estacionamento todos os dias, diariamente. Você deu um dado de 2024, são 45 mil notificações. Infelizmente vamos passar 2022, que foram 100 mil no ano, e a maioria dessas notificações são exageros. Veículos em vagas de idosos, deficientes, calçada, que você obriga o pedestre a ir para a rua, e acaba que você expõe o pedestre ao risco lá de ser atropelado ou coisa pior. Não, e você tem algumas situações que você pode colocar em risco a vida de muita gente, não só daquele pedestre especificamente, mas quantas vezes nós já mostramos, né? Nós já estivemos juntos fazendo esse tipo de matéria no setor comercial, por exemplo, nas entrequadras do plano piloto, que uma viatura de socorro, às vezes uma ambulância que precisa prestar, o SAMU precisa prestar um socorro de urgência, a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória, o SAMU precisa chegar e não consegue porque o cara parou o carro de qualquer jeito. Um incêndio no setor comercial, vai morrer todo mundo, porque a viatura do Corpo de Bombeiros não consegue passar com aquele monte de carros estacionados. Então, é importante a gente lembrar para o motorista que é uma infração prevista no Código de Trânsito. O que é que acontece com quem para irregularmente? Quais são as penalidades? Olha, no caso aqui de calçada em Vicente Pires, é infração grave, R$195, o veículo é removido ao depósito, fila dupla, infração média. E a gente solicita os condutores, assim, conscientização. A gente sabe que realmente o Brasil tem muitos veículos, às vezes não tem a vaga, para ele procurar uma vaga mais distante, caminhar um pouquinho, mas respeitar o próximo. Às vezes ali é um idoso, é uma mulher grávida que tem que sair correndo, é uma emergência, igual você falou, e o condutor fica preso ali porque não houve respeito ao outro usuário da via. É interessante isso. Brasília foi projetada para 500 mil veículos, Maíra. Hoje nós já temos mais de 2 milhões só falando dos emplacados aqui, porque tem muita gente que vem de fora para trabalhar no serviço público, por exemplo, e traz carros emplacados. Então eu chuto aí por baixo pelo menos 2,5 milhões de veículos rodando no Distrito Federal, né? 4 ou 5 vezes mais do que estava previsto. E ainda tem um agravante que é da cultura do brasiliense, é errada, a nossa cultura está errada nesse ponto. Às vezes você mora ali sei lá, como eu morei na 414 Sul,
você mora lá na 414, se você quer ir na padaria que fica a 200 metros da sua casa, você vai de carro. Aí não tem vaga, você para de qualquer jeito, né? E você acaba andando mais, né, Wesley? Porque você mora ali a 200 metros, você vai ter que dar a volta para sair da quadra e chegar na padaria, você vai rodar 500 metros para ir, 500 para voltar. E acaba gerando situações como nós vimos no Congresso, na Câmara dos Deputados há mais ou menos uns 20 dias, né? O cidadão, motorista de aplicativo, parou o carro atravessado na pista, impedindo a saída de outros veículos, falando, eu vou almoçar, é rapidinho, mas o seu rapidinho às vezes não é tão rapidinho quanto aquela pessoa que está com urgência para sair com o carro, né? Isso, rapidinho, 20 minutos, né? É muito desrespeito às outras pessoas. Então, realmente, como você falou, Brasília era para ter 500 mil habitantes no ano 2000. Hoje nós temos 3 milhões, acertou também 2 milhões de veículos, passamos 2 milhões de veículos. Então, a gente, novamente, solicita ao condutor conscientização, procure uma vaga, respeite as vagas de idosos, de deficientes, não estacione em fila dupla, caminhe um pouquinho mais, né? Ou vá caminhando para o comércio ali, para poder evitar esse tipo de situação e a capital da República funcionar de forma melhor no trânsito. E olha, a gente também erra, viu? Eu, por exemplo, vou até compartilhar com você, Maíra, com o pessoal que está em casa, uma situação que aconteceu comigo. Meus filhos estudam ali no Sudoeste, né, e eu tenho o costume de chegar, eu tenho certeza que você também tem, viu, Maíra? De chegar no estacionamento, vou até usar a viatura do Detran aqui como exemplo, ela está parada certinho. O que é que a gente costuma fazer? Eu fazia muito isso, né? De chegar no estacionamento e vir com o carro aqui na frente, até encostar com o pneu aqui no meio-fio, né? Só que você, Maíra, imagina comigo, o carro, vamos pegar um carro sedã um pouquinho maior que esse, ele vem mais ou menos até aqui quando ele para em cima. E se ele parar de ré, ele ainda avança um pouco mais, quer dizer, já tomei mais de 50% da calçada. Um cadeirante teria dificuldade de passar, uma mãezinha carregando o bebê, uma criança carregando a mochila da escola. Então, quando você para com o carro, mesmo, eu estacionei certinho dentro da vaga, mas aí o porta-malas do veículo veio parar no meio da vaga, é estacionamento irregular, tá? Muita gente não sabe disso. Eu tomei multa, no dia que eu tomei essa multa, fiquei revoltado. Falei, eu parei direitinho na vaga, meu carro estava certo. Aí um amigo do Detran entrou em contato comigo lá, educadamente falou o seguinte, Juliano, não estava certo não, no Código de Trânsito está previsto, é estacionamento irregular.